No próximo dia 17, o TCU vai organizar um seminário sobre governança pública em parceria com o TCE, o TCM e a Escola de Magistratura do Estado do Rio. Para falar sobre esse evento, recebemos dois palestrantes, o secretário-geral de Controle Externo do TCE, Gino Nobres Cardoso, e o assessor especial da Secretaria-Geral de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município do Rio, Carlos Augusto Werneck. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e eu quero perguntar sobre o que vai falar esse evento. Esse evento vai falar sobre governança pública. É um evento chamado Diálogo Público, onde o Tribunal de Contas da União, não se afastando da atribuição de analisar e fiscalizar todos os atos administrativos relacionados a gastos públicos, trabalha numa vertente de capacitação. E esse ano o título vai ser Governança Pública. Já ocorreu em alguns estados e a partir da semana que vem ocorrerá no estado do Rio de Janeiro. De forma geral, qual a importância desse evento para os TCUs, para os TCMs e também para o cidadão, né, que tem que acompanhar esse processo? É uma oportunidade única para, diante de uma plateia formada por pessoas interessadas no tema e principalmente gestores públicos do município, do estado, se poder discutir questões de governança, de administração pública, né? É uma oportunidade que o TCU dá para, como o Gino colocou, de se fazer uma capacitação e se tirar dúvidas em relação a questões de controle, de gestão, de auditoria que são feitos nos municípios do Rio de Janeiro. Para a gente explicar um pouco mais sobre controle interno, controle externo, vamos tentar esmiuçar um pouco para o pessoal entender em casa. O que é o controle interno? E você tem uma analogia muito engraçada que a gente conversava aqui nos bastidores, né? Sim, eu gosto de comparar com a iniciativa privada, né? Talvez fique um pouco mais fácil de entender, porque é uma dúvida recorrente nas pessoas que não vivem essa área no seu dia a dia, de não entender a diferença clara entre um controle interno e um controle externo, parecendo muitas vezes que é um trabalho em sobreposição, o que não ocorre. Numa empresa privada, uma sociedade anônima, você tem o papel dos investidores, que são as pessoas que compram ações acreditando que aquele negócio daquela empresa poderá dar um retorno para elas. E existe a parte administrativa, que cuida da gestão do negócio. O controle interno é exatamente onde é feito o suporte à administração da empresa, para verificar se aquelas metas tratadas, colocadas pela administração, pelo conselho administrativo, pelo presidente da empresa, estão sendo alcançadas, se as normas legais estão sendo cumpridas. E o controle externo tem o papel de dar notícias aos acionistas de que aquela empresa está numa situação sólida, contabilmente, financeiramente, dando respaldo às análises que foram feitas pelo controle interno. Como funciona isso na área pública, né? Nós temos os executivos, o poder executivo, que tem os seus governantes eleitos, que tem a prerrogativa de fazer a administração da União, dos estados e dos municípios. O controle interno funciona exatamente para dar um respaldo, uma segurança ao administrador, que as políticas que ele adotou estão sendo seguidas, atingindo as metas, que nem uma empresa. E o controle externo? O controle externo dá notícias para a sociedade. O controle externo, no Brasil, pela Constituição Federal, ele é exercido pelo Poder Legislativo. Mas pela complexidade que é uma administração pública, o Poder Legislativo tem que se socorrer dos tribunais de contas, que são os órgãos técnicos que têm capacidade de auditagem para poder verificar se aquelas políticas que estão sendo implantadas pelo governo estão sendo alcançadas, tanto nos seus aspectos legais, normativos, quanto de resultados das políticas públicas. Agora, o TCM é um órgão que responde somente à Prefeitura do Rio de Janeiro. Só que a Prefeitura do Rio de Janeiro é uma prefeitura gigante, né? Como a gente conversava aqui, Sim, com um orçamento maior do que muitos estados. Né? No Brasil, pela Constituição de 88, só existem 2 tribunais que cuidam apenas de um município. É o Tribunal de Contas do Município de São Paulo e o Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro. Isso se justifica exatamente pelo tamanho desses municípios, né? Foi entendido pelos constituintes, em 88, que esses municípios, pela sua grandeza, precisariam de ter um tribunal exclusivo. No caso do município do Rio de Janeiro, só para se ter uma ideia, o orçamento que foi executado em 2012 foi na ordem de 22 bilhões de reais.
A rede municipal de ensino do município do Rio de Janeiro conta com quase 1.100 escolas. É a maior rede municipal de ensino fundamental do Brasil. São 200 unidades de saúde, 93 unidades de conservação ambiental. É uma enormidade isso, né? Para fazer frente a esse desafio, é necessário, sem dúvida, ter um Tribunal de Contas exclusivo, e é assim que nós funcionamos, e um controle interno extremamente sofisticado, profissional, como a Controladoria Geral do município é, né? É mais fácil ter, vamos dizer assim, do modo vulgar, um cliente só para analisar? Acredito que sim, mas isso não é possível em todas as situações. Seria financeiramente, né, inviável você ter um Tribunal de Contas para cada unidade da federação, né? Mas nesses casos específicos, sim, e facilita bastante o nosso trabalho. O Tribunal de Contas do município, como atua numa área geográfica pequena, a cidade do Rio de Janeiro, diferente do TCU, que é o Brasil inteiro, o TCE, que cuida de 91 municípios, a gente tem algumas facilidades de deslocamento dos nossos auditores mesmo. Quer dizer, a gente consegue acompanhar as obras para e passo. As equipes vão às escolas, por exemplo, verificar as situações de infraestrutura das escolas, diariamente, porque a gente não tem um problema de deslocamento que muitas vezes em estados maiores, ou mesmo o desafio que é para o TCE do Rio cuidar de 91 municípios, gera uma logística muito mais complexa. E aí a gente tem o outro lado que é o TCE, né? Sim. O TCE cuida de 91 municípios e ainda cuida dos órgãos aqui do Estado. Como é que é essa realidade do controle interno, controle externo no TCE? Antes até de responder essa pergunta, queria até comentar, Werneck, você falou do orçamento do Tribunal do município do Rio de Janeiro, 22 bilhões. 22 bilhões devem ser dados de 2012. Os 91 municípios, a receita arrecadada dos 91 municípios em 2012, da ordem de 24 bi. Ou seja, praticamente o orçamento de um só município de Rio de Janeiro, justificando, sim, um Tribunal de Contas próprio. No nosso caso, muito grande, né? No nosso caso, são 91 municípios, temos todo o Estado e cerca de 850 órgãos e entidades a serem fiscalizadas, totalizando 90 bilhões, somando o Estado com o orçamento dos 91 municípios. Por isso, fazendo uma avaliação da necessidade que nós temos, nós somos órgão de controle em auxílio a quem é titular do controle externo, que é o Legislativo. Da mesma forma que o Poder Legislativo precisa dos tribunais de contas para exercer o controle externo, nós precisamos também, em subsídio aos nossos trabalhos, de um controle interno eficiente. Por isso que o tema é muito oportuno nesse momento de governança. O que é governança? Governança é a capacidade de implementar do governo políticas públicas de forma eficiente. Nós não podemos, isso não consegue proliferar a governança numa administração pública burocrática, numa administração pública rígida, numa administração pública que só olha internamente, porque o nosso cliente é a sociedade. Então nós precisamos de uma administração pública gerencial, flexível e voltada para a sociedade. Por isso que o tema é tão importante. E em relação ao desafio da questão do controle interno, nós, ano passado, fizemos uma avaliação e, a exemplo do que aconteceu em 2011, que nós, num programa da TV Alerj, já pudemos expor o trabalho feito no chamado TMS, tema de maior relevância. Em 2011, nós realizamos um trabalho na área da saúde nos 91 municípios. Em 2012, realizamos na educação e resíduos sólidos, fizemos 2 temas de maior significância. E para 2013, nós temos 5 auditorias temáticas, dentre elas, controle interno, verificando diversos aspectos, tais como a liquidação da despesa, o gerenciamento, a parte de funcionamento do próprio controle interno, a autonomia do controle interno, a parte também do gerenciamento dos bens permanentes, dos bens em almoxarifado, né, os bens de consumo. Então, trabalhamos com diversas vertentes dentro dessa auditoria e várias possibilidades de achados. Nós estamos encerrando agora nos 91 municípios
agora em dezembro, e tudo aquilo que nós previmos encontrar como possíveis achados, até para explicar à sociedade o que são os possíveis achados, são as possíveis irregularidades, nós confirmamos todas elas nos municípios que já foram analisados. Então, realmente, nós precisamos, nós não temos condição, por mais que nos esforcemos, no sentido de, ano passado fizemos concurso público, para o controle externo foram 76 servidores, nós estamos desenvolvendo sistemas de informação, trabalhando com inteligência, e mesmo assim precisamos do controle interno para fim de subsídio, porque um controle interno efetivo diminui o nosso risco de auditoria. A informática ajudou muito vocês a fazer esse controle interno e esse controle externo? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, inclusive, todas essas auditorias, nós temos uma média de 300 auditorias ano. Esse ano, por conta dessas auditorias temáticas nos 91 municípios, conseguimos fazer um cronograma e um trabalho, porque é uma matriz de planejamento utilizada para 91 municípios. Então, tivemos um ganho muito grande. Então, no final, existe uma expectativa aí de realizarmos esse ano 700 auditorias. E os relatórios ainda estão começando a ser gerados, por quê? Porque acabamos de finalizar um sistema para incluir todas essas auditorias nesse sistema chamado CIAGO, sistema para as auditorias governamentais, que vai se criar um grande banco de dados. E com esse grande banco de dados, trabalhamos com ferramentas de inteligência, cruzando informações, e o próprio sistema vai identificar para nós pontos de controle. E o Tribunal de Contas do município também trabalha com com o avanço do sistema de tecnologia da informação? Sim, sim. De forma direta, a informática tem sido de grande valia para o Tribunal de Contas do município. Agora eu gostaria de abordar uma questão que o Gino colocou muito bem, esse trabalho que o TCE faz de avaliação do controle interno dos municípios, ele tem um sentido muito ligado à própria atribuição dos tribunais de contas em relação ao controle interno. Isso está previsto no artigo 74 da Constituição Federal, a questão da integração entre controle interno e controle externo. Então, voltando ao município do Rio de Janeiro, o trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, ele é diretamente ligado ao trabalho feito pelo controle interno através da Controladoria Geral do município. Nós temos acesso a sistemas de informática da Controladoria que passa o banco de dados dos atos realizados pelo município, que permitem cruzamento de informações, análises muito mais ágeis, né, do que se nós não tivéssemos. Quer dizer, a informática é fundamental. E, complementando, existe uma ligação também muito grande com a questão do controle social e o papel da informática. No caso do Tribunal de Contas do município, a gente disponibiliza no nosso site as auditorias que são executadas, inclusive na área de obras e na área de educação, com georreferenciamento. Você entrar no site do tribunal, o cidadão poderá verificar se a escola que seu filho estudou, se ela foi auditada pelo tribunal, quais são os problemas dessa escola em relação à infraestrutura, à carência de professores, a problemas na merenda, né? Então, isso é um canal de comunicação muito importante. Eu queria até aproveitar essa oportunidade de convidar o cidadão que nos assiste a entrar no site do tribunal e verificar se sua escola, a escola que seu filho estuda, está funcionando direito, se o tribunal esteve lá, se tem alguma questão, porque o cidadão pode entrar em contato com o tribunal, inclusive pelo site também, através do sistema de ouvidoria, né? Através da ouvidoria, e levantar alguma questão que necessite de verificação do tribunal. Isso graças ao desenvolvimento da área de informática, sem dúvida. Certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. TCE Notícia volta daqui a pouquinho. Não saia daí.